Pronto, valendo. Olá, sejam bem-vindos ao Codcast, o podcast do marketing. Este é o quarto episódio de nossa série sobre marketing pessoal. Nós já falamos aqui sobre oratória, já falamos sobre remuneração e também sobre networking. E hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. E para falar sobre autoconhecimento, eu trago aqui uma frase de Peter Drucker, que ele fala que o maior desafio não é gerenciar o tempo, é gerenciar a si mesmo. Sou Carlos Grigoletto, mestre em administração de empresas, mais de 20 anos em marketing e vendas. Ao meu lado, André Aguiar, meu amigo e parceiro, mais de 25 anos de marketing, criador do hub de marketing Cot Marketing. E hoje nós recebemos aqui Suzie Alberti para falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Ela é consultora em desenvolvimento humano e organizacional, mentora de liderança há mais de 15 anos, especialista em NR01 e incentivadora do empreendedorismo, em especial do empreendedorismo feminino. Suzie, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la aqui, né? A gente conhece há pouco tempo, só mais de 20 anos. A gente não fala idade. Exatamente. Então, muito obrigado. Tá e a gente queria entender um pouquinho da sua história, né? Da sua trajetória até aqui, para depois a gente entrar no nosso tema hoje, que é de autoconhecimento. Tá bom. Primeiro, gratidão ao Carlos, que é um amigo querido. E você sabe que eu tava lembrando, quando você ingressou na Ford, eu era do RH, da Recrutamento e Seleção. Eu fui uma das pessoas que viabilizou você fazer parte. Eu apoiava e foi muito legal. Foi uma decisão muito assertiva, né? E aí depois a gente virou amigo, né? E a André, e eu até falei pro Carlos, eu falei, Carlos, se está com você, eu acredito que é uma pessoa do bem. Então, gratidão por essa oportunidade pra gente estar falando. Meu nome é Suzie Alberti, eu já trabalho com pessoas há mais de 30 anos. Quando eu fiz a minha formação, curiosamente, eu me formei em 94 em comunicação social, fiz uma especialização em marketing, porque eu amo negócios, eu amo marketing. Só que daí a minha trajetória profissional foi pro endomarketing. Do endomarketing eu fui picada e eu entrei para a área de desenvolvimento humano, então eu sou DHO desde essa época, né, transito no RH, e sempre fui uma defensora, organizações coloquem o marketing junto com o RH urgente, porque se o colaborador não comprar a ideia, não comprar o produto, não comprar o serviço, ele não vai ver propósito no negócio dele. Então, a partir dali, eu tenho feito essa aliança, eu conecto, eu coloco num combão, cada vez que eu vou dar uma consultoria, eu vou trabalhar com pessoas, mas eu faço reflexão, o que é o negócio? O que é o mercado? O que está acontecendo de novidade? Até para que você se fortaleça. E assim, eu estou em várias empresas da região de Boituva, porque desde 2017 eu migrei para o interior, virei uma cidadã interiorana, né? Eu era super urbana, agora eu tô rural. E aí, eu trabalho muito com as indústrias locais. E eu falo muito pro pessoal, desde a fábrica, da operação, até a alta gestão. Se eu estou aqui, é pra gente ir para um next step. Então, nós vamos ter que mudar nosso mindset, please. E é muito interessante, tá bom? Porque tem empresas que o colaborador fala... O que é mindset? O que é next step? Tá tudo bem, eu acho o máximo. Então, vocês podem se acostumar com essa linguagem, se eu quiser ser competitivo e transitar em grandes espaços. E aí, minha carreira vem sempre pautada nessas duas áreas, que eu sou apaixonada, e o empreendedorismo, né? Depois que eu fiz o Empretec, inclusive quando eu fiz o Empretec em 2006, que é um seminário para fortalecimento dos 10 comportamentos empreendedores, depois eu até falo um pouquinho. Quando eu fiz o Empretec, eu estava na Ford, inclusive eu tive que pedir férias, porque eram 10 dias, 10 horas por dia de formação. É uma universidade, é muito legal. Quando eu fiz, eu resolvi ir para minha carreira solo. Foi aonde eu cheguei pro pessoal da Ford e falei, eu tô indo embora, vou cuidar da minha vida. Aí eu passei pro Sebrae e o Senac e estou desde desta época lá, 2008, 2009. Eu fui para carreira solo. Falou uma coisa sobre o RH e o marketing. Eu comecei assim também. Eu comecei em comunicação, sempre foram os três juntos. Comunicação, o endomarketing, o marketing e o RH. Sempre eu transitei nesses três, assim. Então, algumas empresas que eu comecei a trabalhar, assim, bem lá, estagiário, naquela época, já tinha isso. Então, é bem legal, né? Porque isso te dá uma visão muito maior. Sim, então, a gente enxerga também o marketing para dentro. Eu falo que o marketing é para dentro, para fora, para cima, para o lado.
é assim, se você não conseguir entender, É. você fica numa bolha. Fica só naquela coisa do marketing pra fora pra vender. Mas Uhum. não, se a gente não tiver uma equipe muito bem fortalecida, se a gente não conhecer a equipe, se a gente não conhecer a cultura e eventualmente até mudar a cultura, como você Sim. falou, a gente não vai conseguir o objetivo final, que é pra fora, né? Que é ir para fora, para fora. E sabe o que é mais curioso? A minha formação de base é marketing, e aí eu fui evoluindo, eu costumo que fui evoluindo. Quando a gente começa muito para dentro, é um processo de evolução, né? Eu até faço uma menção. Há 2 anos atrás, uma tripulação junto com o... a SpaceX foi para a órbita com o Branson, né? Gente, se alguém assistir aquele vídeo, assista aquele vídeo, porque é maravilhoso quando você vê aquela cápsula indo para a órbita. São 4 pessoas da sociedade civil, tudo bem, né? Eu falei, qualquer pessoa da sociedade civil pode ir, desde que ela pague $20 mil. Quem sabe um dia eu terei $20 mil para fazer essa experiência, né? Mas o mais legal é você ver a reação deles, olhando, se afastando do planeta. Eu falei, olha que lindo. O ser humano vai para fora do planeta, mas ele não vai para dentro dele. Você comentou que em Boituva, né? Você consegue fazer isso de certa forma um mínimo balão. Fazendo de balão, né? Que você por consegue... sinal... Porque o que você falou é muito bacana, porque a partir do momento que você vê as coisas de cima, às vezes você muda completamente a sua perspectiva Sim. sobre aquilo, né? Aqueles problemas que parecem ser tão Fato. grandes, eles ficam muito pequenos quando Fato. você consegue ter essa visão. E Suzy, puxando um pouquinho para o nosso tema, que é autoconhecimento, né? Qual a importância do autoconhecimento quando a gente fala de carreira, né? Então a gente está falando aqui de marketing pessoal, a gente está olhando muito para a carreira, seja ela empreendedora, seja ela dentro de uma empresa. Qual que é a importância desse autoconhecimento, né? E como que a gente pode começar a entender e fazer esse processo? Tá, e sabe o que é mais curioso? Quando a gente fala em marketing, tem autoconsciência, né? Porque para eu fortalecer meu negócio, eu tenho que olhar para dentro do negócio. Para que o meu negócio seja fortalecido, as pessoas que estão lá dentro têm que olhar para elas, né? E aí, quando ela olha para ela e faz... E, gente, hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas de assessment para fazer autoconsciência, né? E aí você pode usar algumas das ferramentas para se conhecer. Só que a minha fala em todos os meus treinamentos, eu tenho uma oficina de programação neurolinguística, eu estou indo para a 27ª turma, já tem quase 2.000 pessoas treinadas. São 9 encontros de 2 horas, que é uma delícia, todo mundo que faz o curso gosta. Eu estou começando a próxima turma agora em abril, lá em Boituva, porque é muito minimalista, tem 8 pessoas no máximo, né? Então eu sempre provoco nas minhas palestras, nos meus cursos, o que você quer para sua vida? O que você quer? Aonde você quer chegar? O que você quer construir? O que faz sentido para você? E aí não tem como, tem que mergulhar em você. Você tem que fazer o exercício, que é um dos 4 pilares da inteligência emocional, do Daniel Goleman, que é um dos papas da inteligência emocional, quem eu sou, que faz sentido pra mim. Gente, se eu tiver isso claro, e posso falar, gente, eu já faço isso há muito tempo, eu vou arriscar que 90% das pessoas não tem essa clareza ainda, entendeu? Então tem um processo, tem um caminho, graças a Deus, tá bom? E ainda bem que tem se falado muito sobre isso, né? Eu comecei a trabalhar em 1900, nossa, gente, 788, ai que vergonha. O pessoal começa em 1900, já agora virou meme, né? O pessoal coloca já uns dinossauros. Então 1900 já aparecem uns dinossauros. Não, pra você ter uma ideia, eu tirei carta em 1988 e fui renovar agora, porque eu tirei moto há 3 anos, com 53 anos, resolvi andar de moto, porque o marido é harleiro, eu falei, eu vou comprar a moto. Muito bem. Quando eu fui fazer a renovação, a mulher falou, você quer manter a sua carta de caminhão? Eu falei, meu Deus, mas eu tenho carta, eu nem sabia que eu tinha uma carta que pilotava caminhão. Eu falei, o que precisa? Daí ela falou, só fazer o toxicológico. Daí eu falei, o toxicológico pega uma cachaçinha? Ela não, então pode fazer, né? Porque quando eu tirei carta em 88, o pessoal do Detran perguntou, você quer o quê? Moto, carro, caminhão? Eu falei, bota tudo. Foi exatamente assim, eu comprei mas não comprei não, tá? Eu tirei, fiz tudo direitinho, né? Mas lá atrás eu tinha essa dinâmica. Então, em 88, quando eu comecei a trabalhar, era outra forma. A gente não tinha nada disso, gente. A gente só tinha revista, jornal, TV e rádio. E Era os 4 meios de comunicação. Essa questão do autoconhecimento, né? Voltando um pouquinho nesse passado, que é um passado, né? Parece que é perto, mas ele já é bem longo, né? Eu lembro que você está falando dessa época aí, anos 90, anos 80, o mundo era outro. Isso. O mundo era outro em todos os aspectos. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, não existia esse cuidado com as pessoas, esse tratamento, o que se fala hoje, né, de saúde mental, do cuidado, né, quando você treina as pessoas, não existia isso, né? Então,
o estagiário, por exemplo, né? Ele sofria muito, né? Então ele sofria em qualquer empresa. Hoje é uma coisa que as pessoas falam, mas como que era aceitável isso? Era outro mundo. Era outro não momento. que esteja certo ou errado, mas Isso, concordo. era outro momento. Então as pessoas sofriam muito mais caladas. Então o desenvolvimento delas era muito mais individual, né? Eu acompanhei muito isso, né? Ninguém chegava no RH e falava assim, ó, estou com um problema assim, assim, assado. Então tá, vamos entender você, o contexto todo, quanto isso está afetando a sua produtividade, o seu relacionamento aqui. Você não tava nem aí. Tá, legal, você tá mal? Tá, mas amanhã você tá aqui às 6, né? Era assim que funcionava. Engole o choro. Engole o choro. Hoje em dia, não, existe uma preocupação e eu acho ótimo. Também que as pessoas conseguem colocar para fora o que elas estão sentindo, e tá aí a NR1, né, que a gente vai falar também sobre isso. Eu acho isso muito positivo para as pessoas. Né? Nossa, olha, eu vou falar de novo, né, a minha defesa. A gente minimamente precisa construir ambiente de trabalho saudável, porque a gente passa mais de 8 horas dentro daquele ambiente. Se ele não for respeitoso, saudável e que faça sentido para mim, vou adoecer. Até dando um spoiler da NR01, eu sei que vocês vão entrar nessa seara, mas esses dias perguntaram para mim o que pode desencadear burnout, síndrome do pânico, a depressão, enfim. Todas essas patologias, elas são desencadeadas por um combo, tá? Que é, primeiro, excesso do trabalho, carga pesadíssima, ritmo de cobrança muito grande. Só que tem uma coisa, falta de planejamento, falta de organização, e aí junto de tudo isso tem uma cobrança e uma toxicidade vindo de outra pessoa. Pronto, você já vai... E se você ficar muito tempo nesse espaço, você vai adoecer, entendeu? Então por quê? Porque hoje começaram a perceber que isso é sério. Né? Lá atrás não, filho. Lá atrás era literalmente o que você tá falando mesmo. Engole o choro, fica quieto no seu canto, aí você fica assim, ó. Vou te dizer, na prática, é isso que você tá dizendo. Eu tive um burnout com 26 anos. Quantos anos você tem? Desculpa a curiosidade. Você quer falar pro povo? Eu tenho 52. Nossa, você tem quase minha idade. Eu tive um burnout com 26 anos. Então eu trabalhava muito. Na época eu tinha um escritório em casa. E aí, muito, assim, muita cobrança, muita coisa. Atendia empresas grandes e tudo mais. E num belo dia, eu senti um formigamento na cabeça e eu desmaiei. Puf, simplesmente eu caí. Aí, nossa, que coisa esquisita que foi aquilo. E eu fiquei muito mal, assim, demorei bastante tempo para entender que o trabalho estava fazendo muito mal. Então, eu trabalhava bastante, tinha muita responsabilidade, atendia muitas pessoas, só que eu não estava nem um pouco preocupado com a minha qualidade de vida. E trabalhando em casa, você trabalhava muito mais né, do que se tivesse cumprido o horário né, numa empresa. Estamos falando de muitos anos atrás. E hoje eu tenho essa preocupação. Então, se tem alguma coisa acontecendo muito pesado, então se eu começar a sentir alguma coisa, opa, peraí, vamos dar uma segurada aqui. Eu até estava conversando com uma pessoa antes da gente falar sobre, antes do nosso podcast aqui, sobre a questão de como você lida com algumas situações, né? Então, a gente tem idade para não querer mais algumas coisas. Então, uma situação que aconteceu comigo há poucos anos atrás. Tinha uma pessoa que a gente fazia um trabalho, então a pessoa desligou na minha cara. Opa, peraí, não funciona desse jeito. Passaram uns 2 dias, a gente se falou de novo. Eu falei, olha, legal, mas a gente precisa falar sobre o que você fez. Não é legal isso. Se posicionar. Eu não curto isso que você tá fazendo. Ah, não, é assim. Não, calma aí. Se pra você isso é normal, pra mim não é. Então eu não quero mais trabalhar nesse formato. Concordo. Então eu não quero. Então, simples assim. Ah, mas você precisa do dinheiro? Precisa. Você precisa do trabalho? Precisa. Mas eu não preciso desse tipo de comportamento. E eu acho que hoje o desenvolvimento pessoal também está ligado a isso. A como você se posiciona em situações que antes talvez passasse. Só que você vai pagar um preço muito grande se você deixar passar. Vai. Só pegando esse gancho que você falou. Você sabe que nas minhas defesas é assim, ó. Eu tenho todo o direito de ficar desconfortável, descontente com algo. Ou discordar de alguma coisa. Todo mundo tem. E por favor, tenham, né? Porque nós não somos iguais, né? Nós somos 7,5 bilhões de pessoas nesse planeta. Deus é divino, porque ele cria cada indivíduo seu diferentezinho. Mas eu preciso tomar cuidado com a maneira... Primeiro eu preciso falar, e podendo tomar cuidado com a qualidade das palavras, com o tom de voz, com o volume, eu aumento a minha chance de sucesso e criar conexão, ao invés do conflito. Mas é um processo ainda de aprendizado, tá? Porque quando a gente olha lá para a autoconsciência, esse caminho ainda tá longo, é o que eu tava falando. O Branson foi para a órbita.
Pede pra alguém lá pra dentro de si. Processo terapêutico. Eu estudo psicanálise, eu sou apaixonada por Freud, né? Porque eu botei até a tatuagem, eu sou Freud e Frida, que são as duas, eu gosto dessas duas figuras porque marcaram pra mim. Então, é fundamental você buscar essa ajuda, sabe? E hoje tem um monte de coisa, gente, tem Theta Healing, tem barra de Axis, tem Reiki, tem psicanálise. Hoje tem uma infinidade de recursos para vocês conhecer, mas minimamente pergunte o que eu quero pra minha vida. Que vocês estavam falando até da carreira, né? Como é que a gente pode colocar isso dentro da carreira? E é um caminho longo ainda, sabe? Assim, ó. Mas o que faz sentido pra você? Eu tenho uma oficina chamada Ikigai. Ikigai é propósito. Então, é muito simples, mas é desafiador você praticar. Por isso que eu normalmente proponho, faça isso com alguém que tem essa certificação, porque ela pode fazer perguntas gatilhos e perguntas chaves para aumentar a sua chance de autoconexão e entender quem você é. Mas nada mais é porque você passa. O que você faz muito bem. E é muito legal porque eu tenho um braço meu, eu sou apaixonada por políticas públicas sociais para pessoas excluídas. Eu tenho projetos voltados para jovens de 14, 15, 16 anos que é de periferia, né? E aí, quando eu falo para eles, o que você faz muito bem? Eles falam, eu dormi. Eu falo, tá tudo bem, eu te entendo, porque eu também adoro dormir. Sabia que tem emprego para testar colchão? Eles adoram, eles mesmo, tem. Só que depois você tem que gerar relatório, aí você não vai querer, né? Mas o que você faz muito bem, o que você ama fazer, o que você acredita que o mundo precisa e o que o mundo pagaria. Aí você pega essas 4 faixas e vê que tem algum ponto que tem uma conexão. Então você pode aumentar a sua chance de encontrar uma conexão. Gente, e a gente tá falando de um mundo hoje, 1970, para vocês terem uma ideia, a mídia televisiva, ela divulgava que se você quisesse ter um filho engenheiro, médico, era engenheiro, médico e advogado. Coloque seu filho na FEBEM. Isso tem campanha, tá? Era uma campanha do governo para dizer. Porque, na verdade, o projeto da FEBEM era um projeto muito bonito, mas ele se desvirtuou, tá bom? Na verdade, um FEBEM, é que não dá para comparar de longe, né? Mas é mais ou menos um Senai, que você coloca um jovem, o jovem vai lá e ele sai com uma preparação para o mercado. Só que desvirtuou. Inclusive, tem um filme chamado Contador de Histórias, que traz o primeiro contador de história brasileiro, que é o Roberto Carlos, que se passa nessa experiência. É maravilhoso. Eu sou de filme, tá? Aí o mundo do trabalho vem se, graças a Deus, modificando, e hoje não é o que o mundo pede para você fazer, mas o que você enxerga no mundo que tem conexão com você. Só que para isso eu preciso saber o que faz sentido para mim. Então eu sempre recomendo, faça um Ikigai seu lá, trabalhe, identifique. Aí você fala, poxa, eu gosto muito disso. Legal. Porque eu vou falar uma coisa, eu vi que vocês estavam falando, eu estava ouvindo o podcast também da Bianca, e vocês trouxeram uma constatação. Apagão de mão de obra. Tem mesmo. Tá? E isso em qualquer lugar, gente. Na região de Boituva, Sorocaba, Campinas, a reclamação à Lamúria é apagão de mão de obra. Ok, isso é fato. Agora, o que eu posso fazer para amenizar? E era a provocação que vocês estavam fazendo. E foi o que a Bianca falou, que eu achei super legal. Cria um ambiente saudável, você não vai zerar, mas você já aumenta a sua chance de sucesso. Faça diálogos, ouça essas pessoas, tragam elas para fazerem parte do seu negócio, deem para elas ferramenta de planejamento, de estratégia, e mais do que isso, quando eu faço processo de recrutamento e seleção, eu sempre gosto de dedicar um tempo. Eu falo empresariado, mas é muito caro. Mas se você fizer um pacote, vai ficar viável. E posso falar, eu garanto que você vai aumentar a sua chance de identificar um profissional com um perfil mais conectado com o seu, consequentemente você diminui o seu turnover. Então, autoconsciência. Eu falo para todo mundo, gente, conheça-te a ti mesmo, já dizia Aristóteles, né? Então, conheça você, sabe que faz sentido. Eu não sei como fazer isso, simples, vou dar uma dica que é o que eu uso em mentoria em processo de coaching, apesar de eu ter minhas ressalvas com o título coaching, porque banalizou, né? Mas eu sou formada, também certificada, né, também no coaching. Mas é assim, pega um papel, escreve tudo que faz sentido pra você. Só pegar essa frase que pegando esse gancho, acho que a gente fala a mesma coisa aqui do comportamento, né, profissional. O comportamento, só pegando essa frase que você comentou, conhece a ti mesmo, ela ficava no templo de Delfos, né, que era um lugar de que as pessoas iam lá para buscar conhecimento, ou até coisas que aconteciam pro futuro, né, e as pessoas de fato vão pra lua, mas não conseguem entrar dentro de si, né, e conectando com o que
o André comentou, essa questão de você saber as suas limitações, ela é muito importante. Não só o que você faz de bem, mas também quais são as suas limitações, como você se comporta numa situação de estresse, numa situação de ficar nervoso, né? O que te gera gatilho. Então, isso é muito importante, né? Isso tem a ver também com as suas experiências, né? Então, seu repertório, por exemplo, né? eu tenho um filho. Então, eu tenho responsabilidades com ele que é diferente da geração anterior, que é diferente da geração anterior, da anterior. A gente tem que ir evoluindo. Eu não posso cometer os mesmos erros, eu vou cometer erros novos, mas os mesmos, não, né? Porque isso também vale para o ambiente de trabalho, que é, por exemplo, você começa a trabalhar, se você tem seu primeiro emprego, um chefe que grita, um chefe que, enfim, tem um comportamento ruim, você vai levar daqui a 5, 10 anos para o seu subordinado. Ele vai pagar um preço que não é dele. Então, acho que é importante também, dentro da nossa pauta aqui, do autoconhecimento, a pessoa entender que algumas coisas não fazem parte dela. É um reflexo de alguma coisa que chegou até ela. Agora, você sabendo, você tem a obrigação de mudar isso e transformar de forma positiva. A consciência traz transformação. Não tem outro caminho, né? A autoconsciência. Então, olha, você sabe que, como eu trabalho muito com jovens, né? Eu trabalho muito com preparação para aprendiz, para estagiário, né? Eu presenciei jovens, primeiro trabalho, 16 anos, que chegam no departamento com uma pessoa violenta. E, a violência da pessoa também diz muito mais da história dela, tá? Que eu também sou uma... Cuidado, não condena, não rotula, não permito que use esse comportamento com jovens. Quer conversar? Eu já tive numa reunião que eu tive que falar pro dono da empresa, posso dar uma dica? Vai fazer terapia, meu. Pelo amor de Deus, vai se cuidar. Porque você percebe que o seu turnover, a sua insatisfação, né, a sua equipe tá adoecendo por sua causa. E eu exatamente como você falou, entendeu? Graças ao bondoso Jesus, hoje eu posso fazer sim uma seleção. Se eu estiver diante de um dono de empresa que me contrata e eu faço um trabalho incrível de consciência das pessoas, trabalho em equipe, comunicação. E quando ele se depara com o dono, eles têm medo, eu falo para ele, primeiro, você quer ajuda? É importante que você também busque ajuda. Se não, eu já tive experiência, André, de abrir mão de trabalho, sim. Agora tem uma coisa, tá? Eu vou atrás de quem é legal. Tudo bem que todo mundo tem BO. 7 bilhões e meio de pessoas no planeta têm BO. Tudo bem. Agora, o que você precisa tomar cuidado é fazer com que esse BO não maltrate os outros. Que, inclusive, esse é outro pilar da inteligência emocional. Porque inteligência emocional é o quanto eu conheço de mim, quem eu sou. Legal. Agora, você usa o que você conhece de você? E eu gostei dessa fala do Carlos, porque eu sou Brené Brown até a alma, né? A coragem de ser imperfeito, a coragem de ser frágil. Tá tudo bem, tem dia que eu não tô legal, entendeu? Eu passo por todas as emoções. Eu não posso morar nelas, porque se eu morar nelas, eu vou adoecer. Então, eu preciso entender essa dinâmica. Agora, eu já entendi quem eu sou, uso o meu recurso. Agora, e o outro, gente? E isso aí entra no marketing. Como é que o outro funciona? Um ganchinho aqui. Pode, lógico. Falando. Isso aqui é uma conversa legal. Aconteceu comigo isso ontem. A gente acabou nem conversando sobre isso. Eu fiz uma integração para 2 colaboradores novos, né? E tinham 2 perfis totalmente diferentes. Tinha uma pessoa que tinha 55 anos. Jovem. E uma outra que tem 18 anos no seu primeiro emprego. Então, a ideia o que era? É fazer essa integração para a pessoa conhecer os valores da empresa, o que a empresa espera, o que ela quer, com 2 universos. Alguém que já tem uma carreira, já tem uma série de experiências positivas e negativas, e alguém que precisa ser ensinado a trabalhar. Então, como que você equaliza isso na mesa, de forma que esta pessoa... ela esqueça as partes ruins que ela teve na carreira, aqui é diferente, aqui vai ser legal significa, pra você. né? E essa pessoa nova, ela leve aquela reunião, que foi a primeira integração dela, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Como que ela vai lembrar isso daqui a 20, 30 anos? O cara do marketing que veio conversar comigo aqui para mostrar a empresa, ele foi legal, ele se preocupou comigo, ele não quis simplesmente sair falando não, ele me ouviu. Então, é uma preocupação muito grande e é dupla. Necessária. Ele talvez não tenha essa consciência hoje, mas ele vai ter lá na frente. Talvez essa conversa vá fazer sentido para ele lá daqui a 2 décadas. Uhum. Então, essa sua preocupação
com a pessoa, ela também, não é só ela com ela mesma. É, com o outro. Quem está do lado se preocupa, né? Você usar palavras... hoje tá muito... se fala muito disso, né? As pessoas usam palavras que não são certas. Mas o que é o certo? Ofende o outro? Machuca o outro? A piada é legal só para um? Então tá errado. Tá errado. Então essa preocupação, ela é pra vida, né, pessoal e profissional. Então, essa questão, né, que a gente estava falando agora sobre o que é legal para o profissional se desenvolver e ter esse cuidado. Você tem uma dica para isso? Tenho. Primeiro, vá se conhecer. Faça uma relação. Se puder, busque um mentor. Busque um profissional que está onde você quer estar, faz o que você quer fazer e sabe o que você quer saber. Tem algumas Procure. ferramentas também, né, Suzy, que a pessoa pode procurar, que ela consegue desenvolver isso de uma forma autônoma, vamos dizer assim? Vixe, tem um monte. Hoje tem... Depois eu até deixo o meu canal aqui, eu passo várias dicas. Tem um Disque que hoje de graça que você consegue fazer. Tem testes de inteligência emocional de graça na internet. Tem um troço que é meu amigo Só não ultimamente. tem desculpa hoje em dia, Só né? tem desculpa. Tem um negócio chamado ChatGPT que você coloca lá, me elabore um teste pra eu me conhecer, entendeu? Isso, cuidado. Se a pessoa não tiver maturidade, ela pode seguir alguns comandos do ChatGPT. Então eu falo, use um ChatGPT com cuidado, com moderação. Saiba que todo aquele conteúdo, busque alguém para referenciar se você é jovem e não tem experiência, não tem maturidade. Agora, se você já tiver um pouco mais você faz filtro, vocês devem acessar ChatGPT e ler o que tá lá, né? Não vou simplesmente copiar e colar. Então, ok, você pode usar. Então, tem Disque, maturidade emocional, tem o MBTI, que é muito legal, que você pede também no ChatGPT. E tem várias ferramentas, tem pergunta lá, assim, peça lá, elabore 20 perguntas para me conhecer. Agora, foque seu tempo nisso, porque o pessoal começa assim, ai que preguiça. Eu falo, meu filho, você tem preguiça de se conhecer, entendeu? Então, essa autoconsciência é um caminho. Descobrir minimamente quem eu sou. A gente não vai descobrir 100%, mas se eu descobrir 40%, eu já estou num caminho certo. Agora eu vou construir a realidade que eu sonho. Como? Também fazendo curso. Hoje, gente, esses encontros que vocês fazem, isso aqui é um laboratório, isso aqui é uma escola, tá? As dicas dadas pela Bianca para quem quer ser franqueado, é só anotar. Pega um caderno lá e coloca. É fazer isso, é fazer isso. Legal. E só fazendo um comentário, né? O episódio da Bianca vai depois desse episódio. Vai Ixi, ser vocês vão publicado ficar depois desse com... episódio. Ixi, eu dei Então você só deu um spoilerzinho do que vai acontecer. Então eu já tô dando vontade Aliás, em ficou todo mundo. Ficou muito bom. Muito bom. É. Você falou sobre os episódios, né? As pessoas que vêm aqui. É tão bom a gente entender algumas coisas que a gente não conhece, né? Então, a gente trouxe o Marcelo, que é um amigo meu. Talvez ótimo, o Marcelo seja pra oratória. mim o que ela é pra você, né? Essa referência. E é tão legal isso. Quando o Carlos falou de te trazer aqui, ele falou sobre PNL, eu falei assim, cara, que legal. Por quê? Eu, no começo da minha carreira, eu fiz... Por conta da empresa que eu trabalhava, um curso de PNL. É mesmo? Eu achei aquilo sensacional. É sensacional. Eu achei aquilo de verdade. top. Você leva pra vida. Leva pra vida? Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito bem, então vamos lá. É assim, a minha formação, inclusive, ela se chama Formação de Programação Neurolinguística como um caminho para aumento da maturidade emocional. As ferramentas da PNL, elas te dão muito recurso para você transitar de uma maneira mais madura no mundo, porque a base da PNL é a comunicação, né? E sabe o que é mais curioso? Quando eu fiz PNL há 20 anos atrás no Instituto Brasileiro de PNL, lá com Gilberto Cury, que é uma sumidade, ele é uma pessoa incrível e é muito do bem, levíssimo, tá? Quando eu fiz, que eu comecei a conhecer e acessar as ferramentas, eu comecei a ser uma multiplicadora das ferramentas. E aí, o que eu percebi? Vamos lá. Dentro de um processo de comunicação, você pode usar muita ferramenta. Por exemplo, perguntar muito mais do que dar o seu ponto de vista, né? Vamos falar, uma das pautas que virou muito... é uma pauta muito delicada pra gente falar, que é partidária. E eu amo. Desde que você saiba conversar com pessoas que tenham maturidade. Você pode ter discordância, cada um com seu ponto de vista, e a gente pode construir outro legal. Mas se a pessoa é muito incisiva... Faça a pergunta, baseada em que você tá querendo me provocar nisso, entendeu? Ou quando a pessoa dá um juízo de valor sobre você. O que você me conhece de mim? Qual foi a última vez que você... Então, eu trabalho muito uma ferramenta que é metamodelo de linguagem. Metamodelar a linguagem na PNL é
a arte de fazer pergunta, porque grande parte das conversas, elas são superficiais. Ou você usa a frase de omissão, ou de distorção, ou de generalização. Nossa, todo brasileiro não presta. Baseado em quê que você está falando? Você conhece os 240 milhões de brasileiros? Não! E é muito legal, porque eu tenho uma amiga muito querida, a Silvia Taqueta, que trabalhou na Ford também. Uma vez ela falou, menina, nenhum homem do mundo presta. Eu falei, Silvia, você conhece os 3,5 bilhões de homens do planeta? Não, ela já mudou. E é legal, conforme você vai fazendo a pergunta, você vai tirando daquele funil grande que é pesado e vai trazendo para a sua realidade. Então, agora você já tem um dado. As pessoas com quem me relacionei. Quantas pessoas me relacionei com esse? Então, vamos entender esse padrão. Dá para ressignificar? Dá para ressignificar sim, entendeu? Então, a PNL traz a metamodelo de linguagem, que eu sou apaixonada. Eu trabalho muito com a importância de você criar metas smarts, tanto é que a minha formação, a primeira coisa, eu tiro o papel do meu treinamento, sabe? Antes eu usava a roda da vida. Agora eu construí a lista da vida. As pessoas olham, colocam lá e dão suas notas baseadas nas suas autopercepções. Legal. Se eu acho que finanças não tá legal, que diga-se de passagem, das 2.000 pessoas treinadas, 70% tem problema financeiro. Isso é cultural brasileiro, tá bom? A gente ainda tem muita dificuldade. Tá bom. Agora a gente vai montar um plano de ação. Aí vai pra meta SMART. Dentro da meta SMART, entendendo o estado atual e o estado desejado, eu vou usar todas as ferramentas de ancoragem, de ressignificação, de mentoria, de metáfora, que você deve ter visto tudo isso. Vou pegar exatamente esse gancho aqui. Eu tô fazendo agora, nessa semana, um treinamento de liderança na empresa que eu sou head de marketing, que é a Macedo Transportes. Quando eu comecei a desenvolver esse projeto, eu parti exatamente disso. Eu não parti de eu vou falar para a pessoa como ela tem que lidar. Eu parti disso aqui, ó. Das perguntas. Essa aqui, ó. Que legal, gostei. São perguntas. Então, porque isso é a prática. A gente falou com a Bianca e falo de novo aqui. O que pra mim funciona é a teoria e a prática juntos. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, o que você tá falando faz total sentido pra mim. Então, é começar com a pergunta. Sim. Porque a sua experiência, o que você tem de referência, o que você tem de verdade, não necessariamente é a minha. Então, deixa eu te ouvir. O que você tem para dizer? Sobre liderança, por exemplo. Me fala sobre isso. Beleza. Agora a gente consegue conversar. Porque eu já tenho uma ideia de onde você está. Sim. Né? Porque qual senão você estágio fala, e a pessoa não vai absorver, ela não vai entender. E a ideia dessa técnica, né? de liderança, o que é? Traz essas questões para a pessoa e ela vai levar para casa, ela vai ficar refletindo. Aí na próxima, eu pergunto a mesma coisa para ela. E aí, você pensou sobre aquilo? Isso. Entendi. Na próxima, na terceira e na quarta, ela já vai ter uma resposta muito melhor do que a primeira. É verdade. Porque a primeira vai ser um impulso, não vai servir. Não vai fazer sentido. Não vai. Então ela vai pensar... Mas que ela vai embora com isso, viu? Ela vai ter a primeira, sessão, aí depois ela tem a segunda, a terceira, a quarta. Na quarta, ela vai estar muito mais madura para essa resposta. E ela vai estar muito mais preparada para outras perguntas. Mas eu queria só aproveitar esse detalhe. Não, mas é o que ele tá falando. Que é a prática. É a prática. E fazer uma pergunta, Suzy. Na verdade, um contraponto. A gente falou muito sobre a questão de como era antes e como é hoje. Hoje a gente tem um mundo com muitas facilidades que nós não tínhamos, isso nos anos 90. Não. Até no começo dos anos 2000, quando a gente começou com a internet. Né? Existe uma frase que fala assim: mar calmo não faz bom marinheiro. Não. E a gente percebe que as pessoas estão ficando cada vez mais sensíveis à questão de frustrações. Né? Como que você vê não digo nova geração, porque mesmo as gerações antigas estão começando a ficar dessa forma, né? Esse cenário com várias facilidades e essa baixa resistência à frustração e essas questões que geram, de fato, vamos dizer assim, às vezes uma situação em que a pessoa se vê mal, ou não se conhece, ou não se vê num lugar que às vezes é até bom, só que ela não se enxerga ali. Posso só completar a sua pergunta? Que eu acho que faz sentido com isso. Essa questão da frustração também a gente precisa avaliar, e eu acho que seria legal na sua resposta, se a gente está usando a nossa régua de frustração ou a régua da outra pessoa. O que é? A gente consegue equalizar isso ou não? Consegue perguntando. Não tem outro caminho, entendeu? Fala pra mim o que é frustração pra você. Você já se sentiu frustrado? Como é que foi a resposta disso? O que você fez pra poder amenizar? Agora tem uma coisa que é muito séria. O mundo tá vivendo meio Capitão Nascimento, entendeu?
pede pra sair, Capitão Nascimento. É faca na caveira, sangue no zóio, Eu sou de número, tá? Eu amo número. Eu fui dar um treinamento na Kimberly-Clark. Na verdade, eu já fiz um trabalho na Kimberly 4 anos e eu comecei com uma mentoria de liderança que foi através da Marta Jefferts, que foi Ford, que depois na pandemia nos encontramos. Eu fiz com ela uma sessão, eu tenho uma sessão de mapeamento de maturidade emocional com número, dá número para emoção. Fiz com ela, dei de presente para ela, a gente se reconectou e ela me indicou para Bonum Coaching, que é lá de Miami. A partir dali eu atendi muitos executivos da Kimberly, da Softs, da DHL, da Chubb Seguradora, enfim. E aí, um dos mentorados era o Leandro Carlos, que ele é um fofo, ele era um gerente da planta de Mogi, e fizemos 2 processos. Ele foi pela empresa, depois ele pegou, estendeu comigo, acabou. Aí ele me chamou, porque ele estava com uma situação, conseguiram solucionar essa situação. Vem fazer uma atividade com os meus 20 engenheiros, com os gestores da planta lá de Mogi. Fui, conversei com. Quando eu cheguei lá, gente, assim, ó, eu botei Buda na tela, odorizador de ambiente, namastê, gratidão, passou. Os engenheiros olharam para ele, Leandro, onde você achou esse bicho grilo, cara? Como é que você, tão catedrático, tão número... Ele falou, olha, esse é um dos pontos que eu gosto na Suzy. Ela é, sim, abraçar a árvore. Eu sou um RH. Só que ela, quando precisa de número, ela é sangue no zóio. Porque eu também sou igual você, sabe, André? Ok, tá tudo good vibe, legal. Mas e aí, qual número a gente precisa entregar? O que a gente pode fazer pra pessoa poder fazer isso? E aí, quando a gente olha essa questão da frustração, precisa ter equilíbrio. Né? Porque a frustração, ela é resultado desse excesso exacerbado de informação que a gente está tendo. Esse stalkear, isso daí dá uma sensação de, cara, eu não consigo ler tudo. Lógico que não, gente. Você acessa pelo menos 1000 informações em 1 hora. E eu acho que, só complementando, eu acho que você tem muito acesso à vida das pessoas, mas você tem muito acesso a um lado bonito das vidas das pessoas. Filho. Você não sabe o que ela tá sofrendo por trás daquilo que ela tá mostrando. E esse processo de você ver as pessoas tipo, felizes, tudo bem, gera também esse sentimento de frustração, né? Então, você ter acesso sempre a esse lado bonito, acaba aparecendo isso também. Essa parte da comparação. O mundo digital, ele possibilitou muitas coisas, né, boas. Eu sou encantada, eu me sensibilizo pelo período da pandemia, foi muita gente embora, mas algumas coisas boas surgiram daquele período complicado, né? E eu acredito que esse mundo digital, ele é algo positivo. Agora, tem uma coisa, que é outra provocação que eu faço. O que você quer se desenvolver? Por exemplo, eu tenho uma empresa lá de Iperó, que eu estou desenvolvendo o NR01, estou implantando NR, 130 colaboradores, e eles trabalham com manutenção de válvula e plataforma da petróleo. Tá? De petróleo da Petrobras, tá? Então, os profissionais fazem manutenção em válvula, só isso. E são pessoas simples, tá? É gente do interior, de Peró, de Boituva, dali, tá? E eles ficam embarcados. Ficam lá 15 dias embarcados naquela plataforma. É legal no começo? Só que depois começa a chegar uma hora que você fala, puta, por exemplo, tem experiências deles que era para eles estarem voltando, tem família. Aí tem mau tempo, tem um monte de situação, eles acabam ficando lá. Muito bem. Aí eu tava lá no meio da apresentação e um rapaz que acabou de entrar lá, mas ele fica na base. Eu queria tanto ser um operador, eu queria ir pra plataforma. Eu falei, Adilson, você queria? Você estuda? Tá, terminei o 2º grau. Então, o que você precisa estudar para se preparar para aumentar a sua chance de sucesso de ir para a plataforma? Acho que eu tenho que fazer manutenção de mecânica. Falei, então você vai me dar seu zap, eu vou te cobrar toda semana para ver se você já começou a fazer esse curso. Vá atrás daquilo que faz sentido para você. E eu falei para ele é um menino de produção simples, tá bom? Muito simples. Falei, você tá à frente 1000 anos de muita gente que não sabe nem o que é da vida, tá? Então vá lá, se você puder, eu te conto comigo, pode me mandar zap, eu dou algumas dicas, a gente procura junto um curso, vê se a empresa não banca, porque quando a pessoa identifica aquilo que faz sentido para ela, o caminho fica mais claro, não fica mais rápido nem mais fácil, tá? Porque depende da distância, de onde ela tá para onde ela pode ir, a PNL ajuda muito nesse processo, né, de amenizar. Inclusive, tem um dos pressupostos da PNL, que é outra técnica que eu uso, e um dos pressupostos que você falou da régua, né? A gente fala que mapa não é território. Nenhum mapa é melhor ou pior que o outro, só é o mapa do outro. Por exemplo, nós vamos sair daqui agora, nós 5, e vamos para Boituva, tá? O território é toda essa região. Só que o meu mapa é diferente do André, que é diferente do Carlos. O Carlos conhece um caminho e tá com um carro. O André tá de moto, conhece outro caminho. A Bianca já tem uma estadia lá, então ela já sabe outro caminho. O fato é que origem e destino são os mesmos. Agora, o trajeto é de cada um.
entendeu? Então, eu gosto muito dessa questão do entenda atrás do outro. O que e outra coisa que eu trabalho em PNL, né? Leia mais do que está sendo escrito. Ouça mais do que está sendo falado. Porque tem muito mais atrás dessa dor, ou dessa fala, ou dessa agressividade, ou dessa empolgação, do que realmente é. Porque atrás desse indivíduo tem uma história. E eu tenho uma fala minha que é assim, ó, nunca condene, nunca rotule, nunca coloque adesivos nas pessoas, porque você não sabe a dor dela. E sabe onde ficou mais claro pra mim? Em São Bernardo, eu conheci um restaurante árabe e eles são muçulmanos. E um dia eu vi como é que é o nome da Bíblia dos muçulmanos? Alcorão. Nossa, o livro lindo. Eu falei, gente, que lindo! Posso ver? Aí o dono do restaurante, eu sou cara de pau, né? Aí você não vai entender nada. Eu falei, mas eu posso só ver? Realmente, o livro é lindo, a escrita eu não entendi nada, né? Aí eu voltei lá na outra semana, ele falou, eu vi que você gostou, tô te trazendo em português. Gente, a hora que você abre a primeira página, nunca julgue ninguém. Eu falei, cara, é minha. Aí eu comecei a ler um pouco mais e entender, porque eu transito em muitos espaços religiosos, porque eu acredito na energia divina. Onde ele tá, pra mim, em todos os lugares. Agora, o que é muito legal, não condene ninguém, não. Ai, mas o cara é tóxico. Tá bom. Você quer ajuda? Se quiser ajuda, a gente tá junto. Porque pra construir essa maturidade emocional, de novo, tem que se conhecer, tem que saber o que é possível e o que não é. Nessa fase, não é possível. Então tá tudo bem, mas você quer? Quero. Então bora. Agora, dentro do ambiente organizacional, estou escrevendo um livro que fala empresas saudáveis, elas são compostas de pessoas saudáveis, a partir da NR01, entendeu? Vamos pegar esse ponto da NR. A gente falou, né, com o Marcelo, num outro episódio sobre... Carlos, né? O Marcelo, ele tem uma empresa de remuneração. É verdade. Bem bacana, a gente falou sobre isso. Eu queria trazer de novo essa pauta. Por quê? A dificuldade hoje das empresas não é fazer a pesquisa, não é identificar os riscos psicossociais, não é isso. A questão é como que a empresa vai lidar com situações que não são tangíveis, né? Porque é diferente você ter um afastamento porque ela se machucou, porque ela quebrou um braço, alguma coisa. Outra coisa ela estava no caminho para o trabalho, ocorreu uma situação trajeto que criou um estresse nela que vai impedir com que ela trabalhe, né? E isso não é tangível. Você não consegue. Tristeza não é. Você não consegue fazer isso. Como que você, do ponto de vista para as empresas, está fazendo esse trabalho? Porque isso impacta diretamente na produtividade, no faturamento, tudo isso. Trazendo tudo o que você falou do problema, né? De você ser uma pessoa de números, de você ser uma pessoa que se preocupa com as pessoas, amarrando tudo isso. Como que você enxerga a NR? André, 01? Essa é a minha defesa dentro do empreendedorismo. Porque assim, quando você fala dos comportamentos empreendedores, a ponta da pirâmide é a definição de meta. Defina a meta. Tem algum número, tem algum índice para você alcançar. Legal. A partir daí eu descrevo quais são as atividades fundamentais para você alcançar esse número. Quem são as pessoas? João, Maria, vai executar essa atividade. Inclusive o que a gente fazia lá, que era o profile nosso, né? Que todo ano tinha uma atualização, uma avaliação de desempenho. Que eu mudei o título, avaliação de desempenho desde a Ford, tá bom? Porque a avaliação, eu me remeti à prova. Quando eu tirava nota baixa na prova, tinha castigo. Né? Então eu mudei, todo o meu trabalho hoje é mapear clima e mapear desempenho. Quando eu mapeio, eu sei estado atual e estado desejado, o que a gente pode fazer para melhorar. Muito bem. Tenho claro, meta, quais são as atividades, o que eu preciso executar e quem é que vai executar, eu coloco uma meta fracionada. André, você vai trabalhar em contabilidade, precisa fazer esse estudo. Como é que eu começo a tangibilizar que a emoção está prejudicando? O número dessa pessoa não consegue, não vai batendo. Eu vou acompanhando os índices, eu tenho meus KPIs, tá bom, não tá. E aí existe um exercício. Quando eu estava fazendo um trabalho numa indústria com 20 líderes, né, que eu sou apaixonada por liderança, porque eu falo, a liderança pode curar, ou pode maltratar e pode adoecer, tá bom? E aí no início eu fui lá e fiz, eu tenho um mantra meu, tá tudo bem, inclusive é a próxima tatuagem, tá tudo bem, porque tá tudo bem. E aí
segundo encontro, o gerente, que é aquele rapaz todo catedrático, né? Chegou pra mim e falou, Suzy, sabe o que o pessoal da sala falou? Que se você falou que se quebrar a máquina tá tudo bem, se um funcionário se acidenta... Eu falei, não, então vamos lá, eu vou voltar e vou traduzir e tá tudo bem. Eles não entenderem. A gente vai ter que chegar numa equalização de ideias, né? Pra evoluir. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não é que tá tudo bem quebrar a máquina, não é que tá tudo bem se acidentar. O fato é que na hora que aconteceu a situação, não adianta você chegar lá gritando, ofendendo, querendo achar um culpado, dando chilique, surtando, porque ao invés de você ir para evolução, você vai para estagnação ou para fuga. Que, inclusive, é as 3 respostas da maturidade emocional. Quando você está elaborado, você consegue assimilar. Quando você está no estado primitivo, você nunca acessou aquilo, você vai fugir, congelar ou lutar, né? Eu disse, quebrou a máquina, para na produção e fala, gente... Alguém tá machucado? Não, tá tudo bem. Então tá tudo bem. O que aconteceu? Vamos montar uma reunião de balanço. E o que a gente pode montar de plano de ação para reduzir ou zerar? Isso. Teve uma... sabe quem fez isso? A Ale Costa da Cacau Show, quando pegou fogo na fábrica de vinhedo. A primeira coisa que ele fez é pegar um helicóptero, parar no meio da produção, reunir toda a produção e perguntar, gente... Tá todo mundo saudável? Tá. Então agora a gente vai montar um plano de ação para reduzir, que é o disaster recovery, tudo isso, né? Então a gente consegue medir sim, tá bom, André? É simples. Eu acordo e trabalho das 8 às 18, só que hoje eu não tô conseguindo. E tem uma metafísica, uma doutora em metafísica, Cristina Cairo, que eu já estudo ela há 30 anos e eu adoro, e ela fala que o corpo fala, né? O corpo realmente, a linguagem do corpo, ela traz, né? A gente primeiro precisa se ouvir. Eu tenho feito muito esse exercício, porque como eu estou na menopausa, eu tô tentando reconectar meu corpo de novo. Então eu tô fazendo tratamento com canabidiol. Aos cuidados de um médico lá da Bahia, que é meu amigo Ricardo, que ele é maravilhoso. E ele fala, Suzy, ó, é o seguinte, canabidiol, ele funciona em calibragem, 2 gotas de manhã, 2 gotas à tarde, porque nós temos, né, dentro de nós um sistema endocanabidiol que precisa ser reequilibrado para poder trazer o seu equilíbrio, né? Silencia, você vai fazer mais exercício durante o dia, 10 minutos, silencia. O que eu tô sentindo? Tanto é que eu coloquei no meu celular a cada 6 horas, eu coloquei um alarme. O que eu tô sentindo agora? O que eu tô sentindo agora? Porque aí eu vou fazendo essa conexão comigo. E aí eu consigo perceber, André, antes eu acordava às 7, dormia às 10. Tava bem disposta com a academia, apesar de que eu não sou da academia, eu sou da yoga, tá? Eu sou da Namastê, gratidão, então tá bom. Mas tem umas yogas que são pesadas. Não tô conseguindo mais. Para poder pensar. O que tá acontecendo? Qual é a situação que tá desencadeando uma mudança emocional? Quando a gente trabalha, que inclusive um dos temas do meu treinamento é liderança e sensibilidade. Eu vou entrar nesse tema. Entendeu? Aproveitando esse gancho. Você treina a pessoa minimamente para entender. Bom, eu sou mãe de pet, eu não sou mãe de gente. E há 1 ano atrás, quase que eu perdi minha labradora de 5 anos. Gastamos o valor de um carro, quase 25 mil reais no tratamento dela. Mas ela tá linda, maravilhosa. Quem disse que eu produzia? Eu cheguei num cliente que eu sou super... E ele é muito fofo, o Júnior da JMO. Daí ele pegou e fez assim pra mim, tá tudo bem, Suzy? Inclusive ele lembra fisicamente o Carlos, ele é muito querido. Aí eu fiz assim, eu falei, desculpa, eu tô chorando. Ele falou, tudo bem, não precisa me pedir desculpa. Daí eu falei, a minha labradora, a Amora, tal. Ele faz o seguinte, vai pra lá, semana que vem a gente remarca e compensa. Essa relação de negócio, de respeito. Agora, a gente precisa ter coragem pra ser imperfeito. A gente não é Mulher Maravilha e nem Super-Homem. Até porque Mulher Maravilha não durou tanto tempo e Super-Homem também já adoeceu, né? Já até ficou numa cadeira de roda, o ator, né? Então, a gente não precisa ser isso. Autoconsciência e autorrespeito. Legal. Essa questão de trazer para a realidade, né? Tudo isso que você falou. Nesse treinamento que eu tô te falando de liderança, uma das coisas que são avaliadas, que são ensinadas primeiro, né, e são avaliadas depois, é como lidar com situações que vão acontecer. Se é um acidente, se é uma quebra, a questão não é se vai acontecer ou não. Pode acontecer, mas é como você vai lidar com isso. E isso a gente fala muito, né, e uma das coisas também não adianta você querer cobrar algumas coisas se você não ensinou. Ensinar a parte técnica é fácil, você ensina. A questão é como você lida emocionalmente com alguma situação de estresse. Porque o estresse ou alguma outra questão também está ligado com o seu estado emocional. Às vezes uma situação que num dia vai te trazer 0
Preocupação. Zero. No outro vai ser um Depende caos do na sua momento. vida, né? Então, acho que é importante a gente também deixar isso bem amarrado, porque quando a gente fala do desenvolvimento da carreira, do desenvolvimento pessoal, isso faz parte. A pessoa entender que vai ter dia que você vai estar super bem, Fervido, você tá... vai explodir uma bomba, né? Que é a vida do empreendedor. Né? Você começa de um jeito e termina do outro. Né? A gente fala que a vida do empreendedor é tipo o desenho dos Simpsons, né? Começa de um jeito Adoro. e termina de um jeito totalmente diferente, né? E aí no meio do caminho acontecem coisas absurdas, né? Eu vejo por mim. Então, em casa, né? A gente chega... A minha mulher, ela é CLT, corporativa e tal. Então, no final do dia, as conversas delas são daquele grupo. Entende? Aí ela fala assim, e o seu dia como foi? Aí eu pergunto, você realmente quer saber? A gente pode dividir por pastas aqui. Qual pasta que você quer saber? Né? Então isso de você separar também as suas emoções, né? Às vezes ela fala assim, nossa, mas aconteceu esse negócio, você lidou desse jeito, não vai mudar nada. Eu tenho isso, André, você não tem noção. Ó, ontem mesmo, né, eu tava terminando, porque amanhã eu vou dar um grupo, eu tô num programa de formação de 15 engenheiros de aplicação, e aí a matriz decidiu que o modelo de negócio tem que mudar, e eles vão passar a ser não só um cara de execução daquilo que eles vendem de sistema, eles vão ter que trabalhar a expansão. Então eu tô fazendo esse trabalho. E é um trabalho para mim que é de muita responsabilidade, como todo outro trabalho. Mas, como a gente estava até falando, é um grupo de homens, engenheiros, entendeu? Aí vai uma mulher conversar com eles sobre comportamento. Eles são fantásticos, tá bom? Autoform, o pessoal lá, eu sou admiradora deles, tá? Então, eu fico muito envolvida. Eu amo o que eu faço, tá? Eu amo. E aí, eu sou uma régua altíssima, né? Aí, à tarde, me veio um convite para poder fazer palestras na prefeitura de Pilar do Sul, Iguareí. Eu tinha que fazer a proposta, colocar tudo. Bem no final de semana, que é meu aniversário. Eu vou sair daqui, amanhã eu tenho treinamento, sexta vou correndo, vou para Guareí dar uma palestra, sábado Guareí e tal, e o pessoal da Ilha do Som, eles são muito queridos. Gente, em outro momento, talvez eu teria rejeitado. Eu falei, o quê? Dá esse troço aí. Daí, era meia-noite, eu tava lá fazendo... Aí eu falei, calma, tá tudo bem. A minha frase é, hoje cedo, eu acordo 5 horas. Tá tudo bem. Outro momento eu vou descansar. Tá tudo bem. Porque eu acabo. A gente que é empresário, a gente consegue ter essa facilidade com o calendário, né? Puta, eu não tô tão legal? Eu faço as minhas agendas. Agora, eu tenho isso muito comigo. Tá tudo bem, tudo vai dar certo. Eu sou uma paciente curada de câncer. Eu tive um câncer em 2016 de mama. Eu não precisei tirar. Como ela foi muito precoce, eu só tirei um quadrante e fiz 35 sessões de rádio. Não fiz químio, nada. Então, pra mim... essa passagem me deu lucidez para outras coisas. Tá tudo bem. E tá tudo bem eu falar que eu amo vocês. Tá tudo bem eu falar que eu não tô gostando do jeito que você tá falando comigo. Esse é meu movimento dentro do mundo organizacional. Quando eu chego para implantar a NR01, não é só a NR01. Muita empresa, quando vai plantar... Quem tá fazendo muito NR01 é a empresa de segurança do trabalho. Ele vai lá, manda um relatório, você preenche e pela norma você tem que ter pelo menos 95% de preenchidos, tá? E aí você pega aquilo e leva para casa. Só que muita empresa só vai lá, que nem avaliação de desempenho, vai lá, preenche aí. Opa. Então, o meu trabalho requer um esforço maior. Se a empresa tiver 300 colaboradores, eu vou falar com 300 colaboradores. Vocês sabem o que é? Eu preciso que você me ajude a ajudar você. Entendeu? Eles precisam sentir confiança em mim, porque se eles sentirem confiança em mim, eles sentem confiança no processo. E aí aumenta a chance deles serem mais genuínos. E aí trazer, se tem toxicidade no departamento, tá bom, legal. Agora a gente já tem um dado, olha que legal. Eu consegui dar número para as emoções. Ó, a gente, quando eu implantei na Ford, no primeiro ano, saiu tudo good vibe. E eu ficava tão puta. Tudo lindo. E eu tinha um departamento lá específico que tinha um problema beosado. Uma semana depois, a pessoa me procurou. Ai, você viu? Eu falei, não é pra mim que você tem que falar. Você tinha que ter colocado essa informação lá no relatório, porque é isso que vai me dar sustentação pra poder me posicionar e buscar. Então, hoje eu uso esse case, é a minha frente. E eu vou falar uma coisa que é muito bonitinho, de novo. Como eu trabalho com pessoas de tudo quanto é espaço, eu faço essa fala pro pessoal da produção. Vocês gostaram? Ah, gostei, é legal. Vai ser bom? Vai. Quer que eu volte? Quero. Eu fico feliz, eu falo, Deus, obrigada, porque isso é um sinalizador de que eu tô no caminho certo. Nós precisamos urgente construir ambientes de trabalho mais saudáveis. Olha, você falou uma coisa, eu vou só falar uma coisa antes do Carlos aqui. Nesse treinamento de liderança,
eu dividi a estratégia em 3 pontos. Ponto número 1, o desenvolvimento técnico da pessoa para ela atingir o cargo de liderança, né? O desenvolvimento comportamental, que também não adianta nada você ter um técnico muito bom e o comportamento não ser. E o terceiro item são as métricas, são as metas. Então, tem metas de acordo com cada um dos itens. Então, não adianta você só falar, você só ensinar tecnicamente, só comportamental. Então, essa avaliação também, ela é 360. Sim. Então, é interáreas, é com subordinados, é com a área de cima. Só fazer um parênteses no que ela falou, mas o que você ia mandar aí? Não, na verdade, até o papo tá super fluindo, só que a minha preocupação é que a gente precisa dar os contatos pra gente encaminhar pro final. Porque assim, você deu muitas dicas. Uma aula aqui, né? Você falou muito sobre NR01, mas às vezes as pessoas querem saber. Falam, poxa, eu quero saber. Pode me chamar. Falar com a Suzy. Como que eu posso encontrar ela? Às vezes eu vejo que você produz muito conteúdo sobre autoconhecimento e tudo mais. Então, como é que as pessoas fazem para te achar e entrar em contato com você? Tá, quais são os meus canais? Eu tenho meu LinkedIn, que é suzie.albertinspirar. Lá eu falo bastante coisa, levo muita coisa. Tenho meu Instagram, que também é suzie.albertinspirar. Vou colocar o link, tá? De tudo. Tá bom. Eu tô criando agora o meu site, que é www.pnl Negócios, que eu vou jogar muito à luz na questão da NR, eu tô com um parceiro desenvolvendo. E tem meu WhatsApp, que é 11 98277 6111. Pode me chamar. De novo, 11 982776111. Eu fico aqui para ajudar e até falando sobre essa questão de definição de meta, André, né? O Conexão Mulheres Empreendedoras, que é um dos minhas paixões lá em Boituva, a gente está indo para o 4º ano, né? A gente se reúne a cada 2 meses e tal. É voluntário, né? Como eu disse, R$40 para participar e 50 para expor 12 expositoras. O negócio foi tomando uma proporção e hoje eu tenho 4 meninas que são todas têm idade para ser minha filha, tá bom? A mais velha tem 26 anos. E elas são fofas. E eu tava justamente a Diane, a Cíntia, a Yasmin e a Anelisa, que é uma fotógrafa maravilhosa também. Eu falei, vamos colocar uma meta para cada uma, vamos falar cada uma do seu papel. Mesmo que seja um trabalho voluntário, é fundamental que a gente tenha claro. Para saber, agora tem uma coisa, do Conexão, a Bianca ainda vai estar lá comigo, né? Faço questão. No Conexão, eu falo, tem que ser leve. É a cada 2 meses, a gente vai para um restaurante, faz uma palestra, faz negócio, faz network, leva alguém para dar alguma dica e tem que ter música. Então agora vai ter uma DJ, que inclusive eu tô fazendo curso de DJ, eu vou chegar até os 80 ainda sendo uma DJ psicanalista. E aí, nessa vertente da NR01, eu tô indo também para um outro braço, né, que é, a gente tá elaborando um projeto lá para Boituva, no lugar chamado Oreucá. Nós vamos fazer uma imersão, eu quero que vocês vão participar com a gente. É sexta, sábado e domingo, vai ter, desde dança circular, o reiki, tambor, mas vai falar de negócio. Vamos. Nós vamos integrar isso, vocês estão convidados, Bianca também está convidada a participar, vai ser muito legal. Gente, eu adorei a nossa conversa. Eu adorei. Eu acho muita que assim, fluidez. Cada podcast, ele é tão rico, né? A gente começou com essa ideia e assim, a ideia ela começou a tomar uma proporção. Ela tomou uma proporção tão grande. Ontem, né, nós estávamos num evento, né, de networking, e a gente falou do podcast. O que teve de gente, nossa, eu quero ir, eu quero participar, eu vou começar a seguir, eu já assisti o episódio. É tão legal isso pra gente, porque a gente tá levando conteúdo legal, pessoas legais, ajudando no que for possível. Dando dicas, que é isso, né? Olha, eu tenho os meus amigos de porta, o André e legal, Rafael. Já gostei. Não, eles são fofos. Olha, quem sabe um dia dar um match aí de vocês se encontrarem. Eles têm também a revista Outdoor há 15 anos e o Outcast há 3 anos. Não, 2 anos que eles estão com o Outcast. E eu falo pra eles, porque vai tanta gente legal lá, eu falo, André e Rafael, vocês lêem um livro a cada episódio. É um livro. É uma história, é uma vida, é uma pessoa. Eu falei, quanta coisa incrível. E eles são parceiros do Conexão, eles não cobram uma página nossa quando a gente divulga, sabe? Então, isso que é legal. Eu sou apaixonada pelo que vocês fazem, eu amo conversar, eu adoro ouvir também os podcasts, os outcasts. Eu comecei com Conexão, que eu Conecta Elas, a gente deu uma estagnada, mas a gente vai voltar só para falar com mulheres e com homens que apoiam mulheres que empreendem. Então, é isso. Gratidão. Obrigado mais uma vez. Imagina.
E, pessoal, a gente termina aqui a nossa série sobre marketing pessoal. Então, a gente já falou, fechamos agora, então, falamos sobre oratória, falamos sobre networking, falamos sobre remuneração e agora falamos um pouquinho sobre autoconhecimento e desenvolvimento. Se você chegou até aqui, peço o seu like. Provavelmente esse conteúdo vai te agregar alguma coisa. Indique esse conteúdo para um amigo. Aqui a gente falou isso no networking, né? Que o fato de você gerar essa conexão é muito importante. Então, você indicar esse podcast para um amigo faz parte dessa conexão. Obrigado e até o próximo episódio do podcast. Gratidão. Isso aí. Muito bom.